Medicina regenerativa e a resposta ao perigo celular. As células do corpo estão sempre em um nível diferente de cura e estresse. Quando muitas células de uma área ficam presas em um ciclo de reparo e não conseguem concluí-lo, a função dessa área diminui e pode criar uma variedade de deficiências incapacitantes. As células presas em seu ciclo de reparo, resposta de perigo celular ou CDR, são muitas vezes o primeiro elo fraco no corpo que falha. Por exemplo, durante o processo de envelhecimento, as respostas de inflamação sistêmica, colocam um estresse significativo nas células em CDR. Então, CDR é um mecanismo defensivo em que as células entram em resposta a estressores ambientais. O CDR é orquestrado pelas mitocôndrias, que mudam de um tipo metabólico que produz energia e sustenta a vida na célula para um estado metabólico focado na defesa celular. Então, ela muda de fornecedora para defesa. O professor Novax fala para ensinar como se você tivesse uma comparação assim. Você tem um barquinho e, de repente, você precisa mudar esse barco para um navio de guerra. Uma vez que o CDR é ativado, a célula entra em um estado parcialmente dormente. Como muitas funções celulares, depende da atividade regular das mitocôndrias e sinaliza que outras células vizinhas também entrem no CDR. Idealmente, o CDR deve passar por 3 fases, com a terceira sendo o CDR3, onde a célula se reintegra ao corpo. Infelizmente, muitas vezes não consegue fazê-lo, reintegrar o corpo, deixando células em um estado cronicamente danificado, onde estão desconectadas do corpo. Embora o papel protetor da CDR tenha um papel vital na sustentação da vida, na era moderna, as pessoas são frequentemente expostas a um volume de estressores que excede significativamente o que a CDR originalmente evoluiu para lidar. Isso resulta em um CDR ativado cronicamente, e, por sua vez, dá origem a uma ampla gama de doenças complexas. O campo médico, particularmente aqueles que praticam medicina integrativa, tornou-se cada vez mais aberto à ideia de que a disfunção mitocondrial é a causa raiz de muitas doenças. O CDR fornece um contexto importante para esse paradigma, pois ilustra que a disfunção mitocondrial não é algo que apenas acontece e precisa ser tratado com suplementação. Em vez disso, muitas vezes precisa ser visto como uma resposta adaptativa. E para tratar a disfunção mitocondrial, o processo de CDR deve ser o foco do tratamento. Então, é que, na verdade, a gente criou um hábito de começar a tratar o que a gente achava que era uma disfunção mitocondrial com suplementação. E, na grande maioria das vezes, a suplementação, em vez não entra, hoje a gente não sabia que tinha esse ciclo de defesa, e a gente acaba piorando e mantendo o ciclo de defesa, porque estresse oxidativo, na verdade, é uma defesa da célula. Quando a medicina regenerativa é praticada, ela requer determinar por que um tecido defeituoso não se regenerou por conta própria. Algo que normalmente acontece em segundo plano, sem o nosso conhecimento devido à imensa capacidade de autocura do corpo. Isso, por sua vez, requer avaliar se o problema é que as células se desligaram, por exemplo, elas não estão mais se dividindo, ou uma falta de tecido viável que requer substituição externa. Além disso, independentemente de qual seja o caso, alcançar um resultado consistente com terapia regenerativa também requer o seguinte: fornecer suporte nutricional necessário para que o tecido cure e regenere, identificar a abordagem que está impedindo a cura do sistema, identificar o momento atual, qual área do corpo criará o benefício mais significativo de receber uma terapia regenerativa, levá-la à área-alvo e saber qual tratamento regenerativo é apropriado para usar no momento, juntamente com uma terapia indicada para mudar no futuro.
usando o produto de medicina de boa qualidade. Uma observação comum ao tratar pacientes com lesões de proteína spike, por exemplo, é que áreas pré-existentes de fraqueza no corpo, por exemplo, um local de inflamação recorrente ou uma lesão antiga, como uma cirurgia, tendem a ser desproporcionalmente afetadas. Um dos casos mais extremos que eu conheci aconteceu com um amigo, com um tendão anteriormente ferido na mão. Após ser exposto à proteína spike, ele se rompeu, o que exigiu um reparo cirúrgico. E meu amigo me disse que seu cirurgião ortopédico havia visto alguns outros pacientes que estavam exatamente com a mesma coisa acontecendo com eles após serem expostos à proteína spike. Depois que eu comecei a olhar, e investigar mais isso, eu descobri que reumatologistas e neurologistas estavam observando algo semelhante, além da proteína spike, que causavam novos distúrbios autoimunes, doenças autoimunes pré-existentes e frequentemente se inflamavam em pacientes expostos à proteína spike, mosaicos celulares e cura incompleta. Novaks também concluiu que existem manchas de cicatrização incompleta, ou seja, células presas no CDR, em todo o corpo. A cura é necessariamente heterogênea e dissíncrona no nível celular. Todos os tecidos e órgãos diferenciados, por exemplo, fígado, cérebro, são mosaico de células metabolicamente estabilizadas com diferentes perfis de expressão gênica que permitem complementariedade metabólica necessária para o desempenho ideal do órgão. A lesão física, envenenamento, infecção ou estresse não afetam todas as células igualmente dentro de um tecido. Uma vez que um tecido é ferido, as células que ainda não concluíram o ciclo de cicatrização não podem reintegrar-se de volta ao mosaico do tecido, e às vezes nunca o fazem, criando buracos ou fraquezas nas defesas teciduais. E como se fosse de lesões antigas que tornam o tecido mais vulnerável a novas lesões. Lesões repetitivas aumentam a probabilidade de CDR prolongado ou permanente. Esse processo diminui gradualmente a função do órgão e a capacidade de reserva funcional celular à medida que envelhecemos. A proporção de células perdidas ou deixadas para trás na fase 1, 2 ou 3 no ciclo de cicatrização determina o risco de uma determinada doença crônica. Xu et al. Mostraram que apenas uma célula senescente, não dividida em um mosaico de tecidos de outras 350 células, diminuirá objetivamente a função desse tecido. Diferentes órgãos também podem existir simultaneamente em diferentes fases do ciclo de saúde e cura. Novaks acredita que essa falha na cura cria completamente doenças crônicas, porque as células presas no CDR perdem sua capacidade de se comunicar ou receber apoio do resto do corpo. Por exemplo, essas células param de responder a sinais neurológicos e hormonais e mudam o metabolismo mais autônomo e autossuficiente. Essas células sacrificam grande parte de sua função por não serem integradas ao todo, ao corpo, ao todo. Isso, por sua vez, pode levar essas células a morrerem, se tornarem senescentes ou se tornarem cancerosas. Além disso, quando a taxa metabólica de uma única célula é diminuída em relação às células vizinhas, o relógio local do tempo biológico dentro dessa célula diminui, permitindo que ela resista à maturação e a sinalização purinérgica, às vezes, presa no CDR, instruem as células ao seu redor a entrar no CDR e comunicar ao todo, o sistema nervoso, predominante através do vago, que está presente uma ameaça e que pode ser abordado localmente e deve ser abordado sistematicamente. As células sendo cortadas do nervo vago, por exemplo, após uma lesão, pode acionar o corpo a entrar em CDR. Em suma, esse paradigma anterior fornece um mecanismo que explica por que as doenças crônicas inexplicavelmente permanecem muito tempo depois de seu gatilho inicial desaparecer. Novaks argumentou que dentro de alguns meses,
Ficar preso dentro do CDR se torna insustentável à medida que a energia, o material e os recursos de saúde mental consomem-se e esgotam, levando a sintomas crônicos de dor, incapacidade e doença multicausal. Por exemplo, se uma grande parte do ATP de uma célula vai sinalizar perigo, ele não pode ser usado para sustentar a cura da célula. Esse é um diagrama de Novak, feito para resumir esse ciclo, aonde a gente vê a saúde, aqui é atividade completa ao acordar, exercício, atividades normais de estresse que você consegue, horméticas, exercícios horméticos, consumo de nutrientes na medida certa, remoção de toxinas, conexão social, conexão com a natureza, um sono restaurativo, recuperador. E esse, eu estou num ciclo de cura verde aqui. Se ocorre qualquer um dos estressores aqui patogênicos que disparam, meio ambiente, medo, e se envolver com uma coisa que você não tem condições de resolver, eu entro no patogênese. A patogênese, então, eu entro no ciclo de cura. Tem a fase 1, inflamatória, a fase 2, proliferativa, e a fase 3 de diferenciação. Tudo isso acontecendo de forma normal, eu reintegro aqui sem entrar em doenças crônicas. Porém, a gente pode ter várias células presas em ciclos aqui de loops, sem sair desses loops e continuando aqui, levando a doenças crônicas. Cada estágio desse tem as doenças típicas desenvolvidas. Por exemplo, a fase 2 é característica do câncer, como a gente viu. Várias fases persistentes do ciclo podem coexistir. Por exemplo, Novak argumenta que a doença arterial coronariana resulta da combinação da inflamação vascular, fase 1, proliferação, fase 2, e diferenciação, fase 3. Então, ela fica num loop, reiniciando o ciclo de cura. O modelo do CDR, portanto, argumenta que o objetivo do tratamento em muitas doenças crônicas deve ser retomar o ciclo normal de cura. Por exemplo, fibrose, gliose e cicatrizes. Por exemplo, fibrose, gliose e cicatrizes ocorrem quando as células se dividem em uma região de inflamação não resolvida ou estresse mecânico. Em graus variados, essas complicações podem ser melhoradas com terapias regenerativas que reiniciam o ciclo de cicatrização nesses tecidos. Da mesma forma, a terapia antipurinérgica precoce, que trata o CDR, sendo administrada para uma lesão, demonstrou prevenir o remodelamento patológico da cromatina, inibir a inflamação e resgatar danos nos neurônios da medula espinhal, micróglia e astrócitos. Além de acabar com a doença, muitos outros benefícios emergem da conclusão do ciclo de cura. Um dos mais importantes é a hormese, que encapsula o fenômeno observado de que os estressores com moderação, por exemplo, exercício ou pequenas quantidades de radiação, são benéficos em vez de prejudiciais, que eles são adaptativos. É por isso que, em muitos casos, a conclusão do CDR3 melhora o desempenho fisiológico basal e a capacidade de reserva. Quando eu passo pelo CDR3, num ciclo normal, se eu fiz um exercício hormético, eu passo por todos esses ciclos, porque eu ativo todo o processo de cura para aumentar minha massa muscular, eu saio melhor do que quando eu fiz o estímulo do exercício. A ascensão e a queda da liberação de ATP extracelular, são reguladas durante doenças agudas e crônicas, como principais impulsionadores do estágio do ciclo de cura.
Uma nova lesão antes da cicatrização completa, após uma lesão aguda, pode levar a exposições episódicas de ATP extracelular elevados, que inibem a cicatrização, retardam a recuperação e contribuem para doenças crônicas, porque eu mantive esse estado de proliferação, né? Anti-inflamatório, né? Inflamação, cortou esse processo da inflamação, eu entro na proliferação, porque aqui eu vou restaurar os tecidos que eu perdi aqui, né? Aqui eu corto a inflamação, né? Eu curo dela, e aqui eu vou melhorar e substituir os tecidos, e aqui eu vou reintegrar o que foi criado na 3 para eu entrar para o ciclo de cura. Se eu permaneço cutucando a ferida, ela vai entrar aqui e aqui. Ele fala isso. Se eu ficar colocando a ferida, eu mantenho ela nesse ciclo aqui, nessa alças 1, 2. Nota, a hormese ajuda a explicar por que estilos de vida excessivamente confortáveis podem ser prejudiciais à saúde, uma vez que não tem um número moderado de estressores. A gente tem para ser adaptado, como a gente está vindo nesse curso inteiro, e ele é para estudar a ciência do estresse, é isso que a gente está vendo, a gente precisa de pequenos estímulos para a gente manter uma alostase melhor, baixar a carga alostática e ter uma energia adaptativa, ou seja, como se eu tivesse pacotes de vidas para esses ciclos. E cada vez que eu entro aqui, quando eu tenho um pacote de vida, cada vez que eu entro no ciclo de cura, eu entro num patamar melhor. Por isso que quando eu tenho vários ciclos acontecendo desse, eu tenho baixa energia adaptativa. Por quê? A minha própria mitocôndria já está ocupada em não fornecer energia, mas e sinalizar o perigo para o resto do corpo. Isso é um pouco análogo a indivíduos que foram protegidos de lidar com a adversidade e, em seguida, ter grande dificuldade em superar obstáculos emocionais, por exemplo, que surgem mais tarde na vida. Muitos dos benefícios da hormese resultam de mudanças que ocorrem nas mitocôndrias durante o ciclo de cicatrização. E o ciclo de cicatrização... Opa, desculpa. Que são as mitocôndrias, né? Ó, no ciclo normal, ela é o espaguete. Ela é na fisão. Quando acontece qualquer disparo aqui, por todos os fatores que a gente já viu, ela muda completamente, porque ela vai mudar a função dela. Aqui ela está no espaguete, ela está dando energia para o corpo. Aqui, quando ela adquire pelota, a forma de pelota, ela muda porque ela vai agora produzir espécies reativas do oxigênio e para proteger o corpo. Então, ela mudou de M2 para M1. M0, elas estão na matriz extracelular para criar novas células. Então, a fase proliferativa da fase 2 é onde eu começo a criar novos tecidos para substituir os tecidos que foram perdidos aqui. Na fase 3, esses tecidos que foram criados, ele vai reintegrar, então, a diferenciação, ele vai reaprender a comunicação, o recebimento hormonal, então T3 melhora, os hormônios tiroidianos, e aí a cura, ele está estabelecido e reestabelece a comunicação célula, cell to cell, célula a célula, e volta para M2. Quando as mitocôndrias se unem, fusão, e depois separam, fisão, seu conteúdo interno é reorganizado para que, afinal, se junte durante a fusão. Durante a fisão, todos os componentes funcionais vão para uma mitocôndria que se reproduz, enquanto os não funcionais para outra, que é, então, eliminada. Esse processo possibilita que as células mantenham a funcionalidade das suas mitocôndrias, o que é extremamente importante, já que muitas doenças crônicas resultam da disfunção mitocondrial. Nota, a velocidade das mitocôndrias dentro da transição do tecido entre M1 e M2, M1 e M2. E a união ou superação varia significativamente dependendo da taxa na qual as células em um tecido específico se dividem. Isso pode levar à persistência do CDR por períodos mais longos em tecidos que se dividem mais lentamente. Por exemplo, o músculo cardíaco,
que tem células que se dividem lentamente. Pode permanecer vivo e perfundido, mas não contrátil por meses após o ataque cardíaco, porque ele fica mais tempo em M0. Existem muitos outros efeitos vitais da transição de M2 para M1, M0 e M2 novamente quando ela reintegra aqui a saúde. E estas incluem as mitocôndrias M1 inflamatórias, aumentam a taxa de remoção de organelas danificadas por meio de métodos de controle de qualidade intracelular. Isso permite que os componentes funcionais das células sejam o componente que é replicado. Um total de 789 dos 1.158 proteínas mitocondriais indexadas no Mitocarta 3.0 são enzimas ou transportadores com funções catalíticas. Novak descobriu que pelo menos 433 das 789 enzimas, 55%, foram reguladas por nucleotídeos com o ATP, que também desencadeia a CDR. Isso sugere que a CDR sinaliza as mitocôndrias para produzir muitos dos componentes necessários para a célula. Por exemplo, crescimento, algo facilitado pelo CDR2, que é a M0, e a fase em que você reconstrói o tecido, algo frequentemente necessário após a lesão. Uma proteína ativada durante o CDR2 é a proteína indutível de hipóxia, HIF1-alfa, que se ativa em resposta ao baixo oxigênio. Aqui tem grande quantidade de oxigênio na célula. Aqui, então, passa a ter baixa quantidade de oxigênio. Mostrou recentemente ser responsável pela regeneração de tecidos em níveis normais e também por desempenhar um papel fundamental nos cânceres, onde é cronicamente regulado. Esta é a fase principal onde, quando eu não saio do ciclo de cura, onde aparecem os cânceres. Além disso, descobriu-se que a regulação contínua dessa enzima ou desse gene HIF1-alfa, através da inibição da enzima que normalmente o decompõe, regenera um incrível gama de tecidos perdido ou danificado em mamíferos, que em muitos casos não poderia se regenerar, enquanto a regulação para baixo cria uma resposta cicatricial.